Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nosso novo formato começa agora, né? Nosso papo com o aluno hoje é com a aluna Kailane, que já tem uma grande experiência também aí na área da contabilidade e vai trazer um pouquinho do conhecimento dela, né, sobre essa questão do microempreendedor individual, né? O pessoal tem algumas dúvidas, sempre está enviando e aproveitando justamente, né, esse período em que ela teve aí e que tem de experiência na contabilidade e está estudando, então, já mostra um pouquinho da profissional que ela é, né? E tira as dúvidas de vocês. Apresente-se. Meu nome é Kailane, como a Bárbara já falou. Eu já trabalho aí com contabilidade há cerca de 3 anos. E o MEI é um tipo de tributação bem popular, né? Pelas suas vantagens, financeiramente falando. É algo que proporciona ao empreendedor uma facilidade em ele estar dentro do tipo de tributação que é permitido dentro das leis, tá ali de acordo com o que o governo estipula para se manter trabalhando de forma normativa, contribuindo, né, dentro do seu comércio. Então, como ele é tão popular, às vezes o pessoal fica na dúvida ainda entre alguns pontos que têm as suas variações, e por isso eu e Bárbara a gente decidiu abordar esse tema para a gente trazer aí para vocês os principais pontos do MEI, né, sobre atividade, sobre contribuição, sobre limite de faturamento que vocês vão acompanhar aí ao decorrer do vídeo. E, inclusive, né, responder alguns questionamentos, né, que o pessoal nos mandou, porque esse é o foco, né, desse papo também, é justamente responder o que vocês nos perguntam na caixinha de perguntas, certo? Então, uma das perguntas mais frequentes, né, Kailane, é como saber se a atividade em que eu quero exercer, né, tanto na parte de comércio, de indústria ou de serviço, se é permitido. Até porque um dos primeiros passos quando você vai fazer a abertura do MEI é decidir qual o KNAI do seu CNPJ, né? Qual a atividade que você vai exercer. Existem algumas restrições de atividades no MEI. Algumas atividades não são permitidas no MEI, tá certo? Existe uma listagem que vai ter aí a numeração do KNAI, que o KNAI é justamente a atividade que você vai exercer. Existe uma listagem dentro do portal do próprio MEI, né, que a gente separou até o link para disponibilizar aí para vocês consultarem, caso você esteja interessado em abrir um MEI e não sabe se a sua atividade se enquadra dentro desse tipo de tributação, né, você vai dar uma olhada aí nessa listagem, e os quinais que não estão dentro dessa listagem, eles vão ser permitidos dentro de outros tipos de tributação, né, que aí você vai precisar do auxílio de um contador para verificar se você vai estar melhor dentro do simples, dentro do lucro presumido, do lucro real. Isso aí é necessário uma análise, não é isso, Isso. Bárbara? De tudo para ver onde você se enquadra. Mas vindo para o MEI, existe uma diversidade muito grande aí de KNAI permitido, e você pode aí dar uma olhada se a sua atividade está inclusa dentro das liberadas, né? E só complementando essa questão de quinais, o pessoal às vezes fica em dúvida. Bárbara, sou dentista, né? Me formei em odontologia. Posso abrir um MEI? Algumas atividades que a gente considera como atividades profissionais, essas atividades elas não são permitidas dentro do MEI, tá? Como, por exemplo, o que eu acabei de citar, dentistas, psicólogos, engenheiro, contadores também não podem mais fazer parte, né, dessa tributação do microempreendedor individual. Então, algumas atividades profissionais, elas não podem. Então, o que é que poderia? A gente tem várias atividades que são permitidas dentro do MEI, como o Kailane falou, né? O que é que eu poderia ser? Eu tenho um vendedor ambulante, eu posso ser. Eu tenho um comércio pequeno, eu posso abrir. Então, vai depender realmente, de fato, o que é que você tem uma listagem específica, e caso também você tenha dificuldade em encontrar, porque a gente vai disponibilizar o link, pode também perguntar, porque a gente consegue acessar e informar também se sua atividade é permitida ou não. O que acaba acontecendo também é o seguinte: minha atividade não está permitida dentro do MEI, do tipo de faturamento MEI, que é o microempreendedor individual. Então, o que é que algumas pessoas fazem? Eu sou arquiteto, né? Estou aí me formando em arquitetura e quero montar um escritório de arquitetura, engenharia e coisas semelhantes. É um exemplo, que é uma das atividades que não são permitidas no MEI. Mas aí não tenho esse KNAI disponível no MEI. Mas aí, geralmente, o pessoal quer procurar um KNAI semelhante para poder
abrir esse MEI, não especificamente na sua área, mas em coisas semelhantes, por exemplo, nesse caso que eu citei. E Aí eu aí? vou lá e coloco que eu sou pedreiro, por E exemplo, aí, né? pode? É aí que a galera acaba pecando um pouco nisso. Poder pode, mas é o pode que não se deve, Isso. né? Porque depois você acaba se prejudicando e vai deixar de ser algo vantajoso para você e vai se tornar um problema. Por quê? Porque você vai ser impedido de tirar licenças que talvez o seu estabelecimento precise, licenças de funcionamento. Você talvez perca a oportunidade de participar de licitações. Você Isso pode mesmo. ser denunciado, você pode passar por uma fiscalização e acabar sendo multado ou até mesmo sendo desenquadrado do MEI. Então, o ideal é que você realmente fique naquilo que você exerce, que você não tente mudar o KNAI é a atividade da sua empresa. Se você não se enquadra no MEI, então é bom você procurar um contador, porque com certeza vai ser apresentado para você uma ótima opção para que você fique dentro das regras, né? E você consiga realmente crescer e não tenha algum desses impedimentos que eu citei aqui, tá? Isso mesmo. E aí, né, vindo para essa questão do exercer, como a Kaliane disse, né, você pode ter problemas, inclusive, com o conselho da classe. Né? Então, por exemplo, sou contadora e vou abrir um MEI dizendo que eu faço serviço administrativo auxiliar, que é um dos serviços que é permitido pelo MEI. Se o conselho de contabilidade ele investiga o seu CNPJ e vê que você exerce a contabilidade e colocou outra atividade no seu MEI, no seu CNPJ, eles podem sim te autuar, né? Inclusive você ser multado ou ser ali realmente chamada a atenção em relação a isso, para que você mude a atividade. Então, evitar, né, possíveis problemas futuros, a gente já faz aquela análise anterior, né, que a gente chama de análise primeira, para poder fazer algo com mais assertividade. E depois desse primeiro ponto, que é você escolher qual atividade você vai exercer dentro do seu ramo e abrir seu CNPJ, você vai ter aí o ponto de faturamento, né? Qual o limite, quanto eu posso faturar anualmente para continuar enquadrada no MEI. O faturamento, ele é basicamente a movimentação financeira que você faz dentro do seu CNPJ, tá certo? Com o seu CNPJ. Vale lembrar também que o MEI, ele está vinculado com o seu CPF, diferente de uma ME, que é uma microempresa, que se enquadra em outro tipo de tributação, que é separadamente, né? Sua pessoa física, sua pessoa jurídica. O MEI, ele está vinculado com o seu CPF, tá certo? Então é bom saber disso aí para ter cuidado nessa questão do faturamento, porque talvez até movimentações que você faça no seu CPF, o governo possa cruzar aí esses dados, caso você esteja tentando vender como pessoa física, né? Eles têm essa possibilidade de descobrir e você acaba se prejudicando. Mas aí voltando ao ponto do faturamento. O faturamento é justamente a sua movimentação financeira. É aquilo que você vende ou aquilo que você presta serviço para o seu cliente, tá? Mas vale lembrar que dentro desse limite de faturamento, que é de 81 mil anual, esse valor estava para ser reajustado, né? Isso, mas ainda Mas ainda não não. tem nada definido, então fica aí de 81 mil anual. Dentro desses 81 mil, você também tem que prestar atenção, porque você tem um limite de compras, tá? Se você vai comprar algo para a sua empresa, para o seu CNPJ, de um outro CNPJ, de um fornecedor, esse fornecedor, ele vai declarar nas vendas dele a sua compra. Isso mesmo. Então, você tem aí um limite de 80%, não é isso, Bárbara? Isso. Dentro desses 81 mil, porque o governo subentende, e é verdade, que dentro dessa compra você ainda vai ter uma margem maior de faturamento, porque você vai colocar a sua margem de lucro. Perfeitamente. Então, dentro desses 81 mil, você pode comprar 80%, tá certo? E aí o restante fica como suas vendas e aquilo que você prestar serviço. Perfeitamente. E vale salientar também sobre essa questão, né? Foi que Kaliane puxou aí a atenção em relação à pessoa física. Muita gente diz assim: eu abri o CNPJ, mas toda a movimentação está sendo no meu pessoa física, eu não tenho conta jurídica. É importante abrir o CNPJ, é importante abrir a sua conta jurídica, inclusive é uma das vantagens do MEI, é de você poder abrir sua conta jurídica no banco, né, ter algumas situações específicas que você, sendo CPF, você não tem.
Então, toda a movimentação do CNPJ, ele deve ser pelo CNPJ. Maquineta de cartão de crédito, conta jurídica, tudo isso deve ser englobado. Porque, embora você tenha ali o seu CPF vinculado, tudo vai ser puxado pelo seu CNPJ. Agora que, lembrando, eu declarei 81 mil no CNPJ, porque foi o que eu passei na minha maquineta de cartão de crédito, e tive ali de receita no meu CPF mais 80 mil, cuidado, porque a Receita ela pode entender que tudo isso era faturamento do seu CNPJ e aí você estaria ultrapassando o limite, e sendo esse valor pelo seu pessoa física, se você não declarou no pessoa jurídica, você tem que fazer imposto de renda pessoa física declarando também. Onde você vai pagar uma porcentagem muito maior do que você pagaria se Dentro de você um tivesse CNPJ. feito isso como pessoa jurídica, né? Então não é vantagem de jeito nenhum, tem que prestar muita atenção nisso. E é nessa situação que muita gente acaba sendo desenquadrado por não ter cuidado aí com esse limite de faturamento e acabar ultrapassando o valor permitido.